não existe vácuo de poder. Onde os pais não estiverem, outros players, outros agentes vão entrar. E muitas vezes, se o pai se aliena, se alheia a essa participação na educação, ele nem sabe quais são os players, quais são os outros jogadores que estão entrando na formação dos filhos. Então a competição é grande. Essa realidade de competição é muito, desculpa a redundância, muito real. O pai precisa, de fato, vestir a camisa de um lutador que compete contra os chamados inimigos do ser humano, né, pela educação, pela formação, pelo crescimento dessa pessoa, que é o filho e é o dom de Deus. Então, analisando etimologicamente a palavra protagonismo, nos leva a renovar a nossa ideia de que precisamos lutar, competir com galhardia, com as características de um bom esportista mesmo, com as características de um bom player, para ser o player principal da educação dos nossos filhos. Mas, ainda assim, o próprio protagonismo tem um lugar na vida da criança. Então, aqui um pouquinho mais sobre o protagonismo, termo muito usado no teatro e no cinema para descrever o personagem principal da encenação. No sentido figurado, o protagonista é a pessoa que desempenha um papel principal. Então, ainda reforçando a importância de sermos os principais na educação dos nossos filhos. E muitos autores reforçam os principais, não um principal e não uma principal. Não há que ser mãe ou pai o principal player, há que ser os dois. Se os dois não são os principais na história da educação do filho, sempre a educação fica um pouco manca. Ela precisa desses dois suportes, pai e mãe. E a criança precisa muito da conciliação entre os dois. Então, uma das coisas que mais educa, o primeiro pilar da educação, é a relação do casal. Da harmonia do casal, da boa convivência do casal, do amor entre pai e mãe, aí vem a boa educação dos filhos. E essa frase aqui do Leonardo Polo, eu achei bastante marcante, É muito importante que a gente tenha consciência que, uma vez casados, uma vez que tivermos filhos, os filhos, eles são para os pais. Desculpa, falei errado. Os pais é que são para os filhos, e não o contrário, Os filhos não são para os pais, mas os pais que são para os filhos. Aqui, Leonardo Polo é extremamente técnico, Essa frase é daquele livro Ajudar a Crescer, do Leonardo Polo, publicado pela Universidade de Navarra. É um livro de filosofia da educação. Ele é muito técnico, mas ele é muito preciso, O mais importante do matrimônio é dar lugar a uma pessoa, porque o mais nuclear no homem é ser pessoa. O fruto do matrimônio é uma pessoa nova, e a pessoa nova é justamente o filho. Precisamente por isso, os pais se subordinam ao filho, posto que estão finalizados pelo filho enquanto pessoa, e não são finalizados pela procriação da espécie. Ele utiliza uma linguagem muito técnica, por isso que eu fiz algumas colorações aqui. Em laranja, os pais se subordinam ao filho. É importante notar que essa palavra subordina não está aí no seu sentido vulgar, de que os pais se submetem como se os filhos fossem uma autoridade, e os pais se submetem a essa autoridade. Não, se subordinar é colocar a sua existência a serviço da existência do filho. Puxa, Sérgio, mas que frase forte! Essa é a vocação do pai, essa é a vocação da mãe. Você coloca o seu ser, a sua pessoa, a serviço do ser, da pessoa, do filho. Deus fez o matrimônio para ser dessa forma. Então, os filhos não são como que um simples objetivo de vida, um simples marco, Uma coisa que eu conquistei, que eu coloco na pulseirinha, como dizem por aí. Mas se eu tenho um filho, eu preciso entender que eu vou me colocar a serviço da colocação dessa pessoa no mundo e na sociedade. A minha existência se tornará uma existência para servir. Isso ao mesmo tempo é muito
né? Pai e mãe transformam a existência numa existência voltada para o serviço. Mas é muito difícil, especialmente numa pós-modernidade, onde se aprende que a gente tem que passar por cima do outro, onde as influências são de que se tem que passar por cima do outro, e de que o serviço é coisa de gente fraca. Acho que todos nós já sabemos que a verdadeira força está no serviço. A verdadeira força está no servir. Então, pai e mãe se tornam pessoas fortes e pessoas em quem Deus confia muito para se colocarem a serviço da pessoa do filho. E esse é o correto ordenamento da família. Quando a gente tem pai e mãe que não servem o crescimento da pessoa do filho, não se colocam a serviço, não se colocam nem a serviço um do outro, a gente vai ter um processo de educação muito difícil. E a criança sofre muito. E criam-se muitos vazios, criam-se muitos vácuos. E a gente vai ter justamente essas pessoas que crescem sem entender direito o que é o amor, sem entender direito o que é o carinho, sem limites, né, sem entender o que é bom para si, o que é um bem real, e também sem entender o que é Deus. Então, essa vocação de estar a serviço, né, se subordinar ao serviço se subordinar ao filho, posto que estão finalizados. Essa palavra aqui é bem técnica, né? É causa final. Qual que é a causa final de eu ser pai ou mãe? É o crescimento. É a pessoa do meu filho. Então, é muito interessante, né? Ser finalizado pelo filho significa que o principal objetivo de ter filhos é o crescimento pessoal do filho e não a simples procriação da espécie. Nós não somos animais. E ontem eu falava para a minha turma de catequizandos, né? Essa concepção de que o homem é um animal racional, ela é muito equivocada. Ninguém explica o que é uma planta dizendo que a planta é uma pedra com vida. Ninguém explica o que é um animal dizendo que o animal é uma planta que sente. Portanto, a gente não pode explicar o homem como um animal racional. O homem é um salto ontológico. É algo muito superior, algo muito maior. E ter filhos, né, não nos dá um fim que é só a procriação que é atingido. Não. O nosso fim é servir ao crescimento da nossa criança. Isso é duro, né? É uma frase bastante forte. Quer dizer que pai e mãe vão aos poucos servindo o crescimento do filho, por vezes se anulando e colocando o crescimento do filho à frente? Sim. No fundo, toda vocação cristã, toda vocação aos olhos de Deus é um serviço. Os sacerdotes também fazem isso, né? Os sacerdotes servem, se diminuem e se desgastam para que as suas ovelhas cresçam, as pessoas que estão ali colocadas para ele cresçam. E assim são pai e mãe. É uma figura realmente sacerdotal. E bom, aí eu só queria relembrar, né? Os pais e mães são convidados a ser protagonistas de quê? Aí, 3 alternativas. Eles não são protagonistas de nada, eles são protagonistas da educação dos filhos, ou eles são protagonistas da vida dos filhos? O que vocês acham? Da educação, né? Acho que está bastante claro. Nesse sentido, o protagonismo na educação, ele é o cume da montanha, o fio da navalha. Como a gente diz quando a gente aprende sobre virtudes. Eu não posso cair nem para um lado e nem para o outro. Qual que é o primeiro lado que a gente é tentado a cair? Né? Sou protagonista de nada. Isso é a famosa terceirização da educação, tão comum nos nossos dias. Pai e mãe pensam: não vou servir ao crescimento do meu filho, não vou servir ao crescimento pessoal dele, não vou ajudá-lo a ser a melhor pessoa, eu não protagonizo nada. Eu vou dando conta do que eu tiver que dar conta, que ninguém mais conseguiu dar conta. E aí terceiriza a educação para o colégio e para a internet. Vocês acham que isso é comum? Infelizmente mais comum do que a gente imagina, infelizmente, tristemente, muito comum. As crianças ficam completamente abandonadas, né? E se delega a uma instituição de ensino um protagonismo que ela nunca vai ser capaz de ter, um papel de desenvolver certos elementos que ela nunca vai conseguir, e muito mais, se delega isso para colégios
instituições completamente despreparadas, que não tem nenhuma base antropológica que possa ajudar a pessoa a crescer, sequer ser o protagonista do crescimento da pessoa. E o que o colégio não faz? O microfone diminuiu, mas o microfone diminuiu um pouquinho ou é a bateria? Alô, teste. Então, todos me ouvem? Sim. Então, o colégio não vai conseguir chegar a muitos elementos e depois a gente tem o chamado vácuo, que vai ser preenchido por outros elementos. Por amigos, às vezes bons, às vezes não tão bons, e muito pela internet, porque hoje está tudo muito fácil, né? Já colocam tablets nas mãozinhas das crianças, já colocam celulares nas mãos da criança. E, gente, vamos ser sinceros, o celular se acessa qualquer coisa, né? Se a criança é um pouco mais dada a ser hacker assim, ele facilmente aprende a entrar na Deep Web e tem contato com coisas que são, a gente chama de barbárie mesmo, né? No pior conceito do termo. Então, o perigo da terceirização da educação é justamente a falta completa dos pais, não há a construção de determinados elementos, a criança sente um vazio, e nós temos pessoas crescendo vazias de sentido. Por isso é chamada epidemia de depressão, né? A depressão está intimamente ligada a uma crise de sentido, na maioria dos casos. E por isso a epidemia de depressão e suicídio entre jovens, por causa dessa crise de sentido, por causa da falta dos pais protagonizando a educação dos filhos. O outro extremo que a gente tem que evitar de cair é esse daqui, né? Quando o pai e mãe tentam ser protagonistas da vida dos filhos. Já ouviram essa frase super interessante? Super pai, infrafilho. Super mãe, infrafilho. O que acontece nesse caso? Os pais deixam de ser os protagonistas da educação e começam a ser protagonistas da própria vida dos filhos. As crianças não têm mais escolha, as crianças não têm mais as suas opções respeitadas, não têm o seu temperamento respeitado, as suas preferências respeitadas, seu itinerário de vida, seu projeto de vida, o seu caminho respeitado. O pai e a mãe vão transformando a criança naquele personagem que eles gostariam que a criança fosse. E a criança resiste a isso mais ou menos até uma hora que ela quebra, né? Por quê? Porque nenhum ser humano nasceu para viver a vida do outro. Se fosse uma criança viver a vida do pai, a vida da mãe ou a vida de um personagem, uma hora ou outra ela vai quebrar, porque ela não aguenta mais viver uma vida que não é dela. Então o protagonismo ele tem que ser exercido com medida. O pai e a mãe não podem se tornar os protagonistas da vida dos filhos, né? Especialmente porque nesses casos acaba-se muito deixando de apresentar às crianças a correta dificuldade. Olha que interessante, em psicologia se fala um pouco isso. Não há como educar se a gente não apresenta determinadas dificuldades, determinados benefícios, determinados prejuízos, né? O processo educativo exige a apresentação de dificuldades, recompensas e prejuízos. Se tudo é fácil, se o pai e a mãe resolvem tudo para aquele personagem, que é o que eles desejam que o filho seja, não há apresentação de dificuldade. Sem a apresentação de dificuldade, ninguém consegue aprender a se relacionar consigo mesmo, com os outros e com o mundo. O processo educativo, se vocês analisarem na sua raiz, ele é uma sequência de apresentação de dificuldades. Apresentação de dificuldades na medida certa, dificuldades que a criança pode arcar com as características dela, dificuldades assistidas, o professor está cuidando, o pai está cuidando. É uma apresentação de dificuldades na medida, mas elas precisam ser apresentadas. Então, se a gente evita que os filhos tenham essas dificuldades, a gente vai impedindo que eles tenham a melhor forma de aprender a se relacionar. Porque a melhor forma de aprender a se relacionar é a vivência. Quando a gente recebe uma informação, a gente pode até compreender, mas se a gente tem a vivência daquela realidade, ou tivermos tal vivência que é complementada por aquela informação, aí se dá uma aprendizagem muito substancial.
A vivência é muito importante. Então, nesse momento, né, se os pais protagonizam a vida dos filhos, eles tiram as vivências. E a criança vai ficando muito enfraquecida, porque ela não está aprendendo a se relacionar, as relações são muito fracas, e ela não é capaz de enfrentar o mundo, né? Até por isso que a gente tem uma certa preocupação com o excesso de eletrônicos na educação das crianças. Por quê? O eletrônico, ele é de fato um facilitador. A inteligência artificial, ela, por exemplo, pode ajudar muito bons profissionais que já estão bem formados, né? Assim, eu não sou da área do direito, mas eu sei que no direito tem aqueles textos longuíssimos e super difíceis de entender. Não sei se os advogados, juízes usam a inteligência artificial, de repente, para resumir alguma coisa e poder tirar algumas conclusões a princípio, né? Esse uso é bom? Sim, esse uso é bom. Nós estamos tendo um profissional já formado, bem formado, que lê o mundo, que é capaz de discernir ali o que está certo e o que está errado, e usa para facilitar o seu trabalho. Então, a inteligência artificial é uma facilitadora. Na educação, se tudo ficar fácil, nós não temos a apresentação das dificuldades, nós não teremos a vivência, nós não teremos o aprendizado, né? Se eu ensino a criança que fazer resumo é só usar a inteligência artificial, ela nunca vai desenvolver a capacidade de fazer um resumo. Se eu ensino a criança que escrever, pedir que o ChatGPT escreva para ela nunca vai desenvolver as habilidades da escrita. E nunca vai ter os critérios para julgar aquilo que a inteligência artificial fala. Porque a inteligência artificial, quando eu fiz a matéria de inteligência artificial na faculdade, meu professor falava: eu não acredito em inteligência artificial, eu acredito em cronologia automatizada. Porque as respostas, elas às vezes vêm sem pé nem cabeça, como se espera de uma máquina. Então o ser humano precisa julgar aquilo. E se a gente coloca facilitadores na educação o tempo todo, a gente está deixando de apresentar as devidas dificuldades, a gente está privando as crianças de determinadas vivências, está privando ela de reconhecer uma dificuldade, entender como ela vai resolver aquilo, como ela interiormente se coloca na resolução daquilo, a vivência das dificuldades e como eu me coloco para resolver os problemas, vai me ensinando a resolver as dificuldades da vida, e vai me ensinando a resolver as dificuldades das relações, e vai me ensinando a ter relações fortes, boas e duradouras. É por isso que o excesso de facilidade na educação cria relações muitíssimo fracas. Vocês já viram esses adolescentes que, se uma pessoa faz falar qualquer coisa que ele não gosta, ele corta relações? É incapacidade no desenvolvimento de relações fortes, porque não teve as vivências necessárias para superar as dificuldades. E, gente, depois do pecado original, todas as relações humanas têm um grau de dificuldade. Reparem, elas são difíceis, não é relação ruins. A relação humana é o que há de melhor, o que vai nos trazer de fato a felicidade. Mas ela tem certas vicissitudes, ela tem certas dificuldades. Quem aqui nunca brigou com o melhor amigo? Né? Em geral, as mulheres com quem mais brigam são as melhores amigas. Né? Contar uma fofoca, pelo menos a minha esposa é assim, porque ela mais briga é a melhor amiga. Eu e o marido da melhor amiga nunca entendemos por que elas brigam tanto. Né? Mas as relações humanas, elas têm as suas vicissitudes e há que encontrar a força. É a melhor forma de aprender a vivência. Se o pai se torna o protagonista da vida dos filhos, ele vai tirando essas vivências. Ele não vai construindo uma pessoa, ele vai construindo um personagem. Uma pessoa que de fato não existe, que de fato não tem subsídios para permanecer, não tem substância, não consegue permanecer. Esse personagem uma hora cai. E aí vem as crises de filhos, vem as crises de pais, e vem as crises de relação de pai e filho. Por isso que o cume da montanha, né, dos pais é o protagonismo da educação dos filhos, onde eles se tornam atores principais do fazer pessoa, mas não são os atores principais da vida. De fato, se os pais são protagonistas, atores principais da educação, eles conduzem o filho a serem os atores principais, os principais players da própria vida. Ou seja, protagonizar a educação é você ser o principal player para apoiar seu filho, servir seu filho e ensiná-lo a ser o principal player da própria vida. Esse é o fim do dom dos filhos do casamento.
Alguma dúvida até aqui? Mas os autores de educação personalizada colocam lá pelos 21 e 22, se o processo educativo foi bem realizado, a pessoa aprendeu a se fazer pessoa. Com um pai e uma mãe que souberam fazer dele pessoa, personalizá-lo, fazer dele a melhor versão de si mesmo, aos 21 e 22 as pessoas aprenderam a se fazer pessoas e seguem se fazendo pessoas sozinhas, né? E aí a importância da relação com os pais é a manutenção da amizade, é a manutenção da família, a manutenção da proximidade. No finalzinho a gente vai falar um pouquinho sobre isso nas palavras de Leonardo Paulo, né? Uma família de famílias, um conceito filosófico que ele denomina clã, também ajuda muito as famílias e as pessoas a se personalizarem. Mas seria mais ou menos ajudar nossos filhos a se fazerem pessoas até os 20, 21, 22, e depois eles terem a capacidade de se fazer pessoas sozinhos. Uma situação dos nossos tempos. Pais e mães que não fazem seus filhos pessoas. Crianças que crescem sem nunca ter sido feitas pessoas, educadas, personalizadas, educadas com caráter, chegam aos 21, 22 sem ter essa experiência. E vão passar os 21, 22, 23, 24 sem ter essa experiência. Elas não sabem se fazer mais pessoas. Por isso esse fenômeno da chamada adolescência dos 30 anos. Já ouviram falar sobre isso? A gente tem os chamados adolescentes de 28, 29, né, que vivem custeados pelos pais, não trabalham, não estudam, querem formar uma banda e sair tocando pelo mundo, essa eu ouvi de uma pessoa, né? Que o pai deu uma guitarra e forma uma banda e sai tocando pelo mundo. Então essa adolescência tardia era o resultado da pessoa não ter aprendido a se personalizar e passa a vida com essa carência, né? E aí alguma hora a vida vai cobrar, alguma hora a pessoa vai ter que tomar alguma atitude. Alguma dúvida? Não? Então, vamos lá, né? O Victor Garcia Oz colocava 2 objetivos gerais da educação familiar. Na verdade, 2 direções. Se eu sou pai e quero transformar meu filho em pessoa, ajudar a fazer em pessoa, quais são as direções? A primeira é o próprio interior, enquanto tem por missão construir o ser humano vivo e consciente. E aí a importância dos pais saberem, conhecerem o interior de uma pessoa. Por isso que a gente fala tanto em formação antropológica. Porque se eu não conheço o que tem dentro de uma pessoa, eu recebi aquele dom de Deus, aquela pessoinha, que é pequenininha no começo, mas que por dentro tem uma profundidade enorme, como todas as pessoas. Os bebês já nascem pessoas, né? Alguns pais de meninos falam, pô, meu filho com 10 anos, eu vou saber se ele tinha alma. Não, não tem, né? Tem alma desde que nasce, é pessoa desde que nasce. Uma profundidade incrível, maravilhosa, esplêndida. E eu preciso construir esse ser humano, né? Vivo e consciente, com um conteúdo interior, inteligência, uma vontade, uma memória da identidade, com afetos, e tudo isso precisa ser cuidado. Então, um dos primeiros objetivos da educação é a educação em direção ao interior e depois ao exterior, enquanto ele facilita o encontro com outros seres humanos. Olha que interessante. O centro da educação do exterior tem que ser a facilitação do encontro com outros seres humanos, né? O que é mais importante aprender? A fórmula de Bhaskara ou se relacionar com outros seres humanos? A fórmula de Bhaskara, certo? Não. Se relacionar com outros seres humanos, né? Se pai e mãe não têm isso em conta e colocam outros objetivos, outros processos, educam um filho para ser um personagem, ele não educa para o encontro com outros seres humanos, a criança entristece. Ela não vai ser capaz da verdadeira felicidade que vem das relações com os seres humanos. Portanto, a educação ao exterior, ela é educar para o encontro, né? Eu acho que aqui nós estamos num grupo que pode entender a profundidade do que eu vou falar. Não importa tanto se ele vai ser o melhor aluno, não importa tanto se ele só tira 10, não importa tanto se ele vai ser um gênio, criar uma startup e ganhar 1 milhão, né? Mas que ele seja capaz de se relacionar de forma excelente, satisfatória e feliz com as outras pessoas, é isso que faz os filhos serem felizes. É isso que a gente precisa ter em conta, a gente precisa lutar para a relação com os outros seres humanos.
Então, na direção ao próprio interior, como é que Vitor Garcia Oz resume o trabalho de protagonizar a educação? Os pais precisam ser os principais atores para organizar a inteligência, consolidar a vontade e ordenar a afetividade. De fato, a formação intelectual dos filhos, ela é protagonizada pelos pais. Mas, Sérgio, eu não sei matemática. Como é que eu vou ensinar matemática para o meu filho? É que não se trata disso. A organização da inteligência não se trata de aprender conteúdos, mas se trata de aprender qual é o lugar de cada coisa e qual é o lugar de cada pessoa. Eu tinha um professor de teologia moral que falava assim: no fundo, o pecado são as coisas erradas nos lugares errados. Ou seja, a desordem que existe no mundo. Então, é muito prudente que o Garcia Oz utilize esse verbo de organizar. A formação intelectual dos nossos filhos é falar sobre as coisas e as pessoas, o valor delas, o lugar delas no mundo e o lugar delas na criação, na história da salvação e no pensamento de Deus. Isso se trata de organizar. Se nós colocamos, por exemplo, pessoas abaixo das coisas, as coisas são mais importantes, nós estamos desorganizando a inteligência da criança. Se eu coloco pessoas acima de Deus, nós estamos desorganizando a inteligência da criança. Então, não se trata tanto do ministrar conteúdos, mas se trata de organizar sobre as coisas que existem, a realidade que existe, qual é o lugar de cada ente, onde cada ente foi feito para estar, qual é a vontade de Deus, e como eles devem se relacionar. Que nós vamos ajudar a criança a organizar a inteligência. De fato, no começo da vida, quando eles ainda não têm tanta capacidade de organizar a inteligência, a ação dos pais ela é maior. Então, os pais organizam mais do que ajudam. Mas a ideia da educação é justamente que, ajudando, eles sejam cada vez mais capazes de organizar a inteligência por si próprio e precisem cada vez menos da inteligência dos pais. Quanto mais a criança é pequena, mais ela vai precisar da inteligência do pai para organizar a própria inteligência. É por isso que é bom exercício de autoridade que a gente diga para a criança: isso é bom, isso é ruim. Uma criança pequena não tem essa organização da inteligência. Mas isso é muitíssimo importante. O processo educativo é ajudar que ela organize, porque de fato, a organização bem realizada, a organização bem feita, só a criança pode fazer. E Fernando Corominas, também um pesquisador ligado à educação personalizada, vai falando, felizes os pais que aprendem a motivar os seus filhos a organizar a inteligência, a consolidar a vontade e ordenar a sua afetividade. O papel dos pais é justamente ajudar e motivar para que eles mesmos organizem, para que eles consigam aprender a fazer isso e depois sejam capazes de fazer isso sozinhos. Muito obrigado pela colocação. Então, falamos um pouquinho sobre a organização da inteligência e a consolidação da vontade. Aí vem justamente o apresentar determinadas dificuldades para que o filho consiga consolidar a vontade em direção aos bens. Adquirir virtudes opostas ao seu caráter, ser capaz de fazer coisas que custam, ser capaz de fazer coisas difíceis, na direção de construir a própria vida e ser a melhor versão de si mesmo. A gente entende por caráter o conjunto de virtudes que uma pessoa vai desenvolvendo. E hoje esse conceito é muito deixado de lado na educação. Em muitos congressos de educação por aí, se a gente fala a palavra virtude, as pessoas falam: puxa Sérgio não, fala virtude, fala, esse congresso não é de educação religiosa, como se a virtude fosse coisa só de gente religiosa. Olha, a virtude é coisa de gente. Se as pessoas são religiosas ou não, aí é delas, mas virtude é coisa de gente. Então, eu não posso me furtar a apresentar certas dificuldades para que, na medida, dificuldades com medida, com amor e com cordialidade, de forma que meu filho tenha oportunidade de exercitar a sua vontade e consolidar a sua vontade. E a relação entre inteligência e vontade vai fazer com que ele entenda e queira o que é um verdadeiro bem. Pai e mãe precisam ensinar ele a reconhecer o que é um bem aparente e um bem verdadeiro. Esse é o processo educativo. Vocês acham que é fácil ser pai e mãe? Não é. E por fim, ordenamento da afetividade. Emoções e sentimentos. A criança, ela aprende como ela deve responder a emoções e sentimentos muito como pai e mãe respondem.
Na internet está cheio daqueles vídeos que as crianças caem, ficam com vontade de chorar e olham para a mãe para ver se eles choram ou se eles não choram. Começa com os pais esse ordenamento da afetividade, e os pais apoiam os seus filhos a ordenar sua afetividade. E como é que a gente ajuda muito nossos filhos a ordenar a afetividade? Diálogo, presença, não necessariamente nessa ordem, presença e diálogo. Se os pais estão presentes, as crianças têm a oportunidade de ver como eles lidam com as emoções e com as situações, quais são as emoções certas para as situações, digamos assim, eles vão aprendendo. E depois, a inteligência vai crescendo se há diálogo, se há amizade. Uma progressão muito importante para o treinamento da afetividade. A presença dos pais, o diálogo com os pais, a amizade com os pais. Alguma dúvida até aqui? Não? E aí a gente tem ao exterior, Que lugar que nós colocamos que são os dois grandes eixos? A sociabilidade e a expressividade. Vocês reparam que aqui não tem nada mais elaborado ainda. Aprender todo o controle do ensino médio, a graduação, a pós-graduação, a liderança, não. Para a pessoa ser feliz, ela precisa primeiro ser educada para a sociabilidade, tratar muito bem os outros, e manter relações onde todos se tratam bem, se cuidam, relações fortes, boas e satisfatórias, e a expressividade. É muito importante que pai e mãe ajudem a criança a se expressar corretamente. Da capacidade da criança se expressar, dependem as relações. Da capacidade da criança se expressar, vai depender toda a relação com os amigos, com o mundo, com tudo aquilo que ela tem que fazer no mundo. Então, o desenvolvimento da expressividade é muito importante, Por isso, presença de pai é tão importante. Presença de pai também é tão importante. Se eu conheço o filho, eu sei como ele deve, ou melhor assim, entendo como ele deve se expressar com autenticidade. A expressividade do filho não pode ser a expressividade do pai, ou da mãe, ou de outra pessoa, mas tem que ser uma expressividade autêntica. Muitas vezes, um pai ou uma mãe, mais os pais, querem que os filhos não se expressem de forma autêntica. Vejam, se expressar de forma autêntica não significa se expressar com certas afetações. As afetações precisam ser corrigidas, porque uma pessoa que se expressa sem afetações vai ser muito mais feliz nas suas relações. Mas a convivência com o filho vai ensinar, vai mostrando para o pai o que é a autenticidade e o que é a afetação. O desenvolvimento da autenticidade é maravilhoso para o desenvolvimento de uma criança, especialmente por causa de um elemento que nós vamos dar uma olhada. Portanto, para desenvolver a educação nessas direções, nós precisamos desses fatores. Isso aqui é ainda Garcia Oz, A autoridade. Quem aqui estava no clube do livro que a gente conversou sobre carinho e firmeza? Você se lembra o conceito de autoridade que o Dr. Alexander Clifford Pike coloca? Ele coloca como cuidado. Ele coloca, autoridade é cuidado. É esse conceito de autoridade que nos guia. Autoridade é cuidado. Pai e mãe que cuidam vão exercendo essa autoridade. E se a autoridade é cuidado, portanto a autoridade é uma coisa boa. A autoridade não significa ser um tirano, O que é uma pessoa autoritária? Aquela que não cuida, mas força para os próprios caprichos. O que é o exercício da autoridade? É aquela pessoa que cuida para o bem. Então essa diferenciação é muito importante. Uma coisa é o capricho do pai. Nas coisas opinadas, eu quero que o mundo seja exatamente como eu quero. Não sei se vocês conhecem a obra do Senhor dos Anéis. O Sauron do Senhor dos Anéis, o grande inimigo da série do Senhor dos Anéis, tem essa característica. Ele quer que o mundo seja ordenado como ele quer. Isso é o capricho. A autoridade que impõe o capricho vira autoritarismo. A autoridade que cuida para a vivência do que é bem real é a autoridade. E precisa ser bem exercida. Outro fator educativo para a educação naquelas duas direções. Autoridade, exemplo e amor. A autoridade, ela vai se desdobrar para o seu exercício, ela se desdobra na
firmeza. O amor, no seu exercício, se desdobra no carinho. Por isso que o título daquele livro é Carinho e Firmeza com os Filhos. O carinho educa a dimensão do receber e a firmeza educa a dimensão do dar. É o que eu recebo do mundo, das pessoas e de Deus, e o que eu dou para mim mesmo, para as pessoas e para Deus. E no meio está um exemplo que vai equilibrar a educação desses dois fatores. O exemplo de pai e mãe é muito importante. Por isso que a presença de pai e mãe é muito importante. Não há como dar exemplo sem estar presente. Então, hoje nós vivemos uma crise de presença dos pais na educação, que promove uma crise de exemplo, que você não tem isso aqui bem exercido. Pais que não estão presentes e não dão exemplo, perdem completamente a capacidade da autoridade. Pais que não estão presentes e não dão exemplo, perdem completamente a capacidade do amor. Para que esses dois fatores existam, a gente precisa da presença e do exemplo. E acho que a gente chega finalmente no grande ponto dessa apresentação, que é a formação do autoconceito. Não sei se todos já ouviram falar sobre... Agora vocês vão ver que eu vou usar umas palavras um pouco redundantes. Não se espantem, quis deixar assim, para deixar as coisas mais claras. O conceito de autoconceito. Não sei se todos já estudaram um pouco sobre isso, ouviram falar, pensaram um pouco, mas isso é muito importante. Isso é uma das coisas mais centrais no desenvolvimento de uma criança. E é algo que só pai e mãe conseguem fazer com que se desenvolva, consolide e crie substância adequadamente. Um colégio nunca vai conseguir. Então, o Garcia Oz, na verdade, existem várias formas de definir o autoconceito. A forma que eu estou trazendo é uma forma que o Garcia Oz chama de forma avaliativa. Mas para falar sobre autoconceito, autoestima e autorrespeito. A capacidade da criança de ser pessoa e se relacionar consigo e com os outros depende muito da construção desse autoconceito, da autoestima e do autorrespeito. O que é o autoconceito? É a descrição que uma pessoa faz de si mesma. Será que meu filho e minha filha conseguem se descrever bem? Eles conseguem se olhar de maneira profunda, extensa? Eles conseguem se descrever bem? Ou se eles vão se descrever, eles falam assim: eu sou só uma pessoa que não sei jogar futebol. Esse é um bom autoconceito? Complicado, O desenvolvimento do autoconceito depende muito da ajuda dos pais. Que as crianças cresçam sabendo fazer uma descrição boa, eficaz, real, de si mesmo. E aí vem a autoestima. O que é autoestima? O grau em que gostamos do que pensamos de nós mesmos. Portanto, para chegar a elaborar um nível de autoestima, é preciso relacionar nosso autoconceito com nossas pretensões. E isso supõe a comparação com determinados critérios. O que significa isso? Para a construção da autoestima de uma criança, é necessário dar critérios. O que é uma pessoa boa? O que é uma pessoa realizada? O que é uma pessoa feliz? E isso é um problema nos dias atuais. A falta de presença e a falta de exemplo dos pais faz com que haja crises de critério. Eu achei muito importante trazer isso daqui, porque presença e diálogo são fundamentais para a formação desses critérios, com os quais a criança vai comparar o autoconceito de si mesmo e a elaboração da autoestima. Ao longo da minha trajetória na educação, vi muitos pais, muito preocupados, de uma forma muito bonita, divina mesmo, Puxa, meu filho não consegue crescer em autoestima. Como eu posso ajudá-lo? O primeiro passo, criar determinados critérios, nos quais ele vai comparar o autoconceito, e depois ajudá-lo a se descrever mais perfeitamente. Eu tenho uma certa preocupação, que às vezes pai e mãe exagerem tanto na apresentação de determinadas dificuldades ou exerçam a autoridade de uma forma tão errada que quebrem a autoestima da criança. Isso é uma coisa que eu vi muito acontecer, me preocupa muitíssimo, eu creio que preocupa a todos aqui. A educação da autoestima é uma coisa muito, muito importante.
em geral, quando falta presença e exemplo de pai e mãe, na hora que precisa de uma ação mais forte, geralmente o pai e a mãe quebram a autoestima ao invés de ter tudo bem no processo educativo. Né? Vou dar um exemplo. Pai e mãe ausentes. Não estão, não estão, não estão, não estão. O filho experimenta alguma droga. Preciso tomar uma atitude muito forte. Eu vou lá e quebro a autoestima da criança, ao invés de educar. Pai e mãe não estão, não estão, não estão, não estão. Meu filho tira 0,5 em matemática. Preciso tomar uma atitude forte. Eu vou lá e quebro a autoestima da criança. Vocês reparam que a quebra da autoestima deriva muito da chamada pedagogia do desespero. Eu não estava presente na educação, eu não protagonizei a educação e depois eu faço uma intervenção com tanta força que eu quebro a autoestima, ao invés de educar. Né? Então, é muito importante entender que o exercício da autoridade, a apresentação de dificuldades e a educação perpassa por ajudar a fortalecer a autoestima e apresentar o que é bom, o que é mal e ensinar a escolher o bem. A gente dá um exemplo da criança que quebrou um prato. Uma criança que quebrou um prato, qual que é uma reação de um pai e de uma mãe que cuidam da autoestima do filho? Olha, filho, o prato quebrou, é um prejuízo, né? Você foi descuidado, não seja mais descuidado, mas isso acontece. Isso não significa que você vai ser sempre descuidado, você tem muitas virtudes, você é muito bom. Isso acontece, mas a gente tem que lutar para não ser descuidado. A gente aponta que o descuido foi ruim e que a criança é boa. Eduquei cuidando da autoestima. Outra forma, a perigosa, né? A criança quebrou um prato. Nossa, como você é ruim. Você é desobediente, você nunca me obedece, você nunca faz nada certo, você nunca faz nada direito, você não presta. Né? Pode parecer uma coisa muito forte, mas por estranho que pareça, existem pais que fazem isso. Então, eu me preocupo muito, todos nós nos preocupamos muito que a educação não seja um processo de quebra de autoestima, mas um processo de construção da autoestima, onde pais, através da presença, exemplos e diálogo, vão ajudando a criança a ter os critérios certos do que é uma pessoa boa, vão aprendendo a se autodescrever bem e fazer bem essa relação entre si mesma e entre si mesma, né, a autodescrição e esses critérios. Muitas dúvidas, muito doido isso. Eu vou ser sincero, isso é uma das maiores preocupações que eu tenho em educação. Né? É só uma dúvida, eu não sei se estou fazendo confusão. Tá? Quando você tem uma família, vai começar a jantar, vai começar aquele papo do tipo, nossa, fulana de tal, não sei o quê, comportamento XYZ. Isso ajuda ou atrapalha na autoestima? Porque para mim isso é juízo crítico. Né? Mas lógico, isso é cada família do seu jeito. Mas eu queria entender, nesse tipo de conversa, se a criança está presente, se eu tenho um comportamento desse de falar, fulano de tal, nossa, que comportamento, não sei o que, isso vai ajudar, vai dar critério para a criança, ou não dá critério nenhum, só fica no juízo mesmo. Obrigado pela pergunta, ela é muito importante. Eu acho que viria pelo seguinte sentido. Todos nós seres humanos e também as crianças percebemos quando alguém fala com caridade e quando alguém fala sem caridade. Né? São José Maria Escrivá, construindo o Opus Dei, ele falava assim, puxa, nos conselhos dos centros, no cuidado com o povo, muitos grupos, conselhos locais, grupos de numerários, grupos de pessoas, vão ter que falar de pessoas. Mas existem duas formas de falar de pessoas. A forma sem caridade e a forma com caridade. Então, São José Maria pedia assim, como é que se deve falar de pessoas nos centros da obra? Com tal caridade, que se a pessoa envolvida ouvisse aquilo, ela ficasse agradecida da forma como vocês estão falando dela. E dessa atitude de São José Maria, a gente também traz para o colégio. Né? Na formação de tutores e PECs e professores, a gente bate muito nessa ideia. Temos que fazer um conselho de classe. Temos que falar de pessoas. Como é que nós vamos falar de pessoas? De tal forma que se ela escutasse, ela tivesse agradecida.
Então eu penso que pai e mãe ajudam a criança quando eles falam das pessoas com caridade, mas também com verdade. Acho que sempre é importante mostrar para a criança se tal pessoa estava sendo virtuosa ou não estava sendo virtuosa. E a gente usa o verbo estar, né? A gente não está julgando que a pessoa é ou que a pessoa não é. Mas se tal atitude ela foi virtuosa, se tal atitude ela não foi virtuosa. E mostrar, a educação é um processo de mostrar como é importante a virtude. E como a gente tem que imitar nas pessoas as suas virtudes. O padre Alípio, que escreveu vários livros, já está bem velhinho, mas é um homem inteligentíssimo, ele falava uma coisa muito interessante, né? Só a imitação de Jesus Cristo nos personaliza. Se a gente imita outras pessoas, a gente corre o risco de se despersonalizar. Então as outras pessoas são exemplo na medida que a gente consegue mostrar as virtudes delas e falar delas com caridade. Se as outras pessoas não são virtuosas, elas se tornam um contra-exemplo. E às vezes a gente usa. Às vezes a gente usa com os nossos filhos o exemplo de jogadores de futebol. Por quê? Porque os meninos só querem falar de futebol. Jogador tal, olha que atitude virtuosa. Jogador tal, olha como ele não agiu virtuosamente. E os meninos pegam na hora. Pegam na hora, conhecem. Mas esse pai e mãe falando com caridade de pessoas ensinam os filhos a falar com caridade. Alguma dúvida daqui? Não? Bom, a gente já vai então para... estamos aqui, né? Eu só quero falar sobre o autorrespeito, tá? E por fim, o que é o autorrespeito? O autorrespeito, ela é a opinião fundamental que se tem sobre o próprio nível básico de competência ou habilidade para controlar o curso de suas próprias ações. Graciosa aqui está sendo muito técnico, né? Mas o que quer dizer isso? A pessoa tem um autorrespeito se ela enxerga, se ela vê que ela consegue controlar o curso da própria vida. Então, esses três elementos são fundamentais para ser pessoa feliz, ter relações satisfatórias. Esses três elementos fundamentais só conseguem ser plenamente desenvolvidos com o pai e mãe. E por isso a importância da presença do exemplo e, portanto, a importância do protagonismo na educação dos filhos. Parece redundante, mas não é, tá, gente? Um alto é com um, o outro alto é com ele. Eu quis deixar assim para deixar as coisas bem claras, Autoconceito alto. Garcia Ross fez uma pesquisa de Cooper Vive em que esse autor fez uma brilhante pesquisa muito detalhada, tentando correlacionar certas atitudes dos pais com as crianças que têm melhor autoconceito, autoestima e autorrespeito. As crianças que tinham autoconceito mais alto, como elas eram educadas? De tal modo que têm grandes possibilidades de ver o mundo em que vive como algo relativamente estável e ordenado. Olha que interessante. Não significa mundo perfeito. Não se educa privando a criança do mal para tentar criar um mundo perfeito. Se educa mostrando que o mundo em que vivemos é algo relativamente estável e ordenado. A instabilidade emocional dos pais, a desordem emocional dos pais ou a desordem em qualquer nível prejudica o crescimento da autoestima das crianças. Por isso que lá na formação da educação infantil, a Camila fala, é tão importante o lar ordenado. É muito importante. O ordenamento emocional dos pais que são muito estáveis emocionalmente, precisam cuidar disso. Porque a educação da autoestima da criança depende do seu ordenamento. Pais que reacionam de forma muito instável a tudo que acontece. A criança vai percebendo que o mundo é muito desorganizado, muito instável. Ela se torna muito insegura, muito desconfiada e não cresce em autoestima. Eu vou voltar um pouco ao exemplo do prato. A criança quebrou um prato. Desgraçado, você não presta, você foi adotado, você é da nossa família, vou te expulsar de casa. Eu estou exagerando um pouquinho a reação, mas a gente consegue compreender. Uma coisa pequena, qual que é a minha reação? Ela foi ordenada, Ô filho, você não prestou atenção, aprenda a prestar atenção, não foi bom, mas acontece, bola para frente e vamos. A ordenação.
a medida, a proporcionalidade das reações dos pais, da afetividade dos pais com relação ao que acontece, é fundamental para a construção da autoestima das crianças. As que têm autoconceito alto também se sentem muito valorizadas e aceitas por suas conquistas. A celebração das conquistas dos filhos. Né? Às vezes a gente só celebra se o filho tira 10 em matemática. Tem crianças que vão passar a vida escolar inteira sem tirar 10 em matemática. E por isso são pessoas piores. Por isso suas conquistas não têm que ser celebradas. Né? E também os pais exercem uma disciplina firme, a verdadeira autoridade, com normas claras e estáveis, mas de vez em quando permitem e animam seus filhos a participar de modo ativo na elaboração de tais normas. Essas foram as 3 características da forma como os pais vivem, que o Copeland Smith mais relacionou as crianças com bom autoconceito, autoestima e autorrespeito. E olha que interessante a característica das que têm autoconceito muito baixo. Os pais se preocupam, antes de tudo, que seus filhos sejam obedientes e submissos aos desejos dos demais. Ou seja, são pais que estão muito preocupados com as opiniões dos outros. As crianças crescem muito preocupadas com as opiniões dos outros. E reparem, né? A palavra não é submisso aos outros, é submisso aos desejos dos outros. E a gente sabe que o desejo é uma parte da alma um pouco mais baixa, né? Que vai originar o capricho dos outros. Então a gente pode entender aqui famílias que estão muito submissas e obedientes aos caprichos dos demais. E a gente não deve ser obediente e submisso aos caprichos. Devemos ser obedientes e submissos a Deus, que cuida de nós e nos faz melhores. Quando a gente tem essa desordem da obediência, né? O que eu escuto? E essa desordem da submissão, como é que eu ajo e eu faço os caprichos dos demais, aí isso apresenta uma desordem e dificulta a criação a consolidação do autoconceito e da autoestima da família. Vias de atuação na vida familiar. São poucas, mas muito importantes. Então, ser protagonista da educação do meu filho, primeiro envolve a aceitação total do filho e um grande amor, um grande reconhecimento e uma grande celebração. Né? Pode parecer muito óbvio, mas muitos pais às vezes têm dificuldade na aceitação do filho. E isso às vezes se manifesta um pouquinho mais tarde, isso se manifesta mediante um fracasso, mediante uma coisa que a criança apresentou. Isso é óbvio, mas não é fácil, né? Toda educação, as coisas são mais ou menos óbvias, mas não é fácil. E a compreensão e a comunicação na vida familiar. 2 grandes eixos para o desenvolvimento do autoconceito, da autoestima e do autorrespeito. A aceitação do filho e a compreensão e a comunicação na vida familiar. Dialogar com as crianças vale ouro. Dialogar com a criança ajuda que ela estabeleça critérios, se conheça, forme autoconceito, compare com critérios bons, forme autoestima e entenda como ela está crescendo em capacidade de cuidar da própria vida, que é autorrespeito. Tópicos importantes e aí a gente encerra. Tá? Leonardo Paulo coloca esses tópicos muito importantes para o protagonismo dos pais na educação. O diálogo não pode faltar. As crianças precisam aprender a viver. Muitas vezes a gente se preocupa muito em explicar 5 métodos de resolver equações do 2º grau, mas não explica como eles vão começar o namoro. Não contamos a história de como pai e mãe começaram a namorar. Não contamos a história de como pai e mãe vivenciaram as experiências, aprenderam a se proteger e se cuidaram de namoros que às vezes não são saudáveis, relações que não são boas. As crianças precisam aprender a viver. A gente está muito preocupado, né, em que eles saibam números complexos ou geometria analítica. Sou professor de matemática, gente. E às vezes me dói muito a gente ter que enfiar goela abaixo a geometria analítica, goela abaixo de uma criança, né? Sendo que o mais importante é aprender a viver, né? Como eu me relaciono, como eu cuido das minhas amizades, como eu cuido de mim e dos outros nas amizades, no primeiro namoro, lá na época da faculdade, de tudo. O diálogo dos pais sobre tudo que é a vida dos filhos é muito importante. Isso é o protagonismo da educação, né? E aí aquele conceito que ele falava, né?
a criança e a família precisam de um lar, um clã e uma polis. Leonardo Paulo aqui está sendo muito técnico mesmo. O que ele está querendo dizer? Um lar estável, com emoções estáveis e amor estável. Famílias que se relacionam com outras famílias. Esse é o conceito filosófico que ele está chamando de clã. Famílias que se relacionam com outras famílias. Isso vale ouro para a educação de uma criança. Porque eles vão ver como os pais se relacionam com os outros, como as crianças de outras famílias se relacionam, vão aprender a ser amigos, dar e receber, e, portanto, a relação tão importante entre famílias. E polis ele vai chamar a vivência na sociedade. Nós não podemos educar nossos filhos para ficar sempre no lar ou dentro do nosso grupinho, dentro da nossa bolha. Há que apresentar a polis, há que apresentar a sociedade. E como eu vou me relacionar com a sociedade para que esse relacionamento seja estável, saudável, frutífero, e que eu seja capaz de transformar a sociedade e não ser transformado por ela. Né? Ensinar a jogar, ensinar a brincar. Eu vou confidenciar uma coisa para vocês. A parte final dessa apresentação é sobre uma virtude chamada eutrapelia, que é a capacidade de se divertir adequadamente. Mas não vai dar tempo, a gente vai ter que encerrar sem essa parte. Né? Mas a gente vai proporcionar isso a vocês de alguma outra forma. Ensinar a criança a se divertir adequadamente é fundamental para que ela não consuma o divertimento lixo. Se a nossa criança tem uma inanição de formas de brincar, de formas de divertir, de formas de se divertir, de formas de jogar, ela vai preencher aquele vazio com o primeiro lixo que ela encontrar. Né? Então, pais e mães presentes que ajudam os filhos a se divertir, ajudam a usufruir de uma brincadeira leve, ajudam a usufruir de um esporte, ajudam a usufruir de um esporte em que todos ganham, ajudam a usufruir de um esporte que inclui as pessoas. Pai e mãe precisam ensinar os filhos a se divertirem. Quando pai e mãe pensam, minha criança sabe se divertir sozinha, a criança não sabe se divertir sozinha. O ser humano tudo precisa aprender, o ser humano tudo precisa de educação. Isso é ser humano. Então, ensinar meu filho a se divertir com coisas boas, apreciar coisas boas, é fundamental para que eles não consumam aquela diversão lixo, né? Educar na liberdade, ou seja, não viver a vida do filho, respeitar as escolhas, a pessoa que ele é, a forma que ele vai aprendendo a resolver os próprios problemas, as formas que ele vai aprendendo a viver, desde que sejam bens reais, né? A forma que ele vai aprendendo a se relacionar. Tá? Se o pai tenta criar um personagem, não respeita a liberdade do filho, não está educando na liberdade, a criança vai quebrar uma hora ou outra. Porque se o ser humano foi criado para viver em liberdade, ele não suporta viver sem a liberdade. E educar na serenidade. E essa é uma expressão também técnica de Leonardo Paulo, né? A gente pensa, puxa, educar na serenidade é ter sempre o lar quietinho, sem ninguém gritando, sem nenhum grito, sem ninguém falar alto, sem nenhuma briga. Não, né? A minha esposa ela é descendente do espanhol 100%. O lar em que ela foi criada não tinha nada de serenidade. E tem lares que as pessoas são mais agitadas, assim, isso é normal, que cada família seja assim mesmo. Leonardo Paulo vai chamar de serenidade a capacidade de acolher, a capacidade de consolar. O regaço da mãe, ele vai falar que a mãe é a grande protagonista da educação da serenidade, porque o colo da mãe é muito, muito importante para a criança crescer aprendendo a ser consolada. É muito humano aprender a ser consolado. O ser humano precisa aprender a ser consolado. A criança tem no colo da mãe o seu principal lugar de consolo quando ela é pequena e depois ela vai crescendo. Um lugar análogo é o abraço do pai. O abraço do pai também é um lugar de consolo. E se a gente ensina nossos filhos que eles vão ter esse lugar para se consolar, eles aprendem a ser consolados, eles vão se tornando mais humanos. O Leonardo Paulo faz uma observação muito interessante, né? Hoje existe uma ideia errônea de que a força é você nunca precisar ser consolado. Isso desumaniza. Nós precisamos ser consolados. Isso é muito humano. E se alguém aprende a ser consolado, vai conseguir aprender a ter uma boa relação com Deus, com Nossa Senhora. Uma criança que não é educada para ser consolada
como é que vai entender que Nossa Senhora é a mãe das consolações? Uma criança que nunca foi educada para ser consolada no abraço do pai, como é que vai viver a filiação divina? Então lá tem que ser esse lugar de muito carinho. Esse protagonismo significa também que sempre haja o colo da mãe, o abraço do pai e exibir para a criança que o ser humano tem que aprender a ser consolado, né? E que o consolo não é sinal de fraqueza, mas sim sinal de força. E através do consolo a gente vai se tornando mais forte para viver as virtudes, educar o caráter e no fundo ser pessoa. Tudo bem? Alguma dúvida? Por favor. Obrigado, Sérgio. Primeiro, eu gostaria de parabenizar pela palestra. Eu confesso que aprendi muitíssimo. Muito obrigado. Como você mencionou, eu até copiei a frase do Leonardo Paulo, o mais importante do matrimônio é dar lugar a uma pessoa, porque o mais importante do homem é ser pessoa. E o fruto do matrimônio é uma pessoa nova. Depois, precisamente por isso, os pais se subordinam ao filho, pois são finalizados ao filho. Eu achei fantástico isso. Mas, em um determinado momento, às vezes, essa frase ela pode ter uma meramente aparente contradição numa coisa que nós muito ouvimos sempre falando do matrimônio. Você não fala primeira esposa, primeira marido, primeira esposa, primeiro marido. E aí, quando você pega essa frase, opa, teve uma inflexão aqui, de certo modo, uma mudança de rumo. Eu refleti com o tempo que eu tenho refletido um pouco mais depois sobre isso também, mas parece que a gente tira essa condição, não é só aparente, que não tem que fala a esposa do primeiro, o marido do primeiro, e os filhos são frutos desse amor, e como frutos desse amor, aí a palavra que eu não vejo uma melhor, que a gente tem um empreendimento comum, e aí lá, de fato, são os filhos mesmos, então o fruto desse amor, ela é a primeira para mim, eu sou o primeiro para ela, e nós nos lançamos nesse empreendimento, aí a gente talvez ache que a gente afasta essa possível conversão, poderia essa aparente conversão, nenhuma nessa fala. Eu pergunto você se você concorda com isso, se eu entendi bem isso. E o segundo aspecto, esse você já respondeu um pouco mais para frente, ele normalmente fala assim, esse entendimento, esse doar dos filhos, etc. Às vezes a gente já tem uma interpretação do poder de Deus. Bom, já que são os filhos, então agora, sei lá, esqueceu a lição, eu vou atrás de mãe, não sei o quê, eu tenho que fazer lição para ele. Isso você vai responder, porque nós somos todos na educação e não na vida, mas às vezes numa interpretação um pouco superficial daquilo, a gente vai se lança esse filho no empreendimento, então, opa, ele precisa, vou fazer tudo por ele e tal. Então, não sei, queria ver mais uma vez parabenizar e agradecer, e ver o que você pensa disso, se essa é a minha conta correta, enfim, seria outra observação. Fábio, muito obrigado pela observação. Você sabe que nesse parágrafo, nesses parágrafos em que o Leonardo Paulo coloca essa frase, tem um parágrafo anterior em que ele vai discutir a finalidade do matrimônio. Ele fala que o matrimônio tem duas finalidades muito importantes: a união do casal e a criação de uma pessoa. Ele fala da superioridade de uma finalidade com relação à outra, mas ele não tira a importância da primeira. Então, Leonardo Paulo é muito profundo, né? Não é fácil de entender Leonardo Paulo, mas ele vai colocando, né? A união de pai e mãe é uma das finalidades do matrimônio e é muito importante. É a condição sine qua non para fazer pessoa. Portanto, a gente não pode pensar que seja possível educar os filhos, ou seja, fazer pessoa, sem a união de pai e mãe, sem o amor de pai e mãe, sem pai e mãe se priorizarem. É muito interessante isso, né? Quando pai e mãe se priorizam, eles estão abrindo o caminho para fazer pessoa. Então, no fundo, né, Paulo tem muito disso. No fundo, algo que parece um pouco paradoxal é uma unidade só. Né? Pai e mãe se amarem, pai e mãe se priorizarem, é fazer pessoa. Pai e mãe estarem muito unidos, pai e mãe estarem muito fortes, muito companheiros, é fazer pessoa. Né? O que ele quer dizer é que o ser humano não pode parar só nisso, só na união, só um com o outro. Isso é maravilhoso, mas isso leva além. Né? Paulo tem sempre essa direção para cima. A união de pai e mãe, priorizar um ao outro, cuidar um do outro, é tão maravilhoso que não para aí, vai desembocar numa outra causa final, que é a mais nobre do universo: fazer pessoa. Né? Então, talvez as palavras de Paulo possam parecer uma contradição, e Paulo é difícil de entender, mas a ideia é sempre essa, né?
não há como fazer as pessoas se sincronizar. Não há como chegar nessa causa final sem uma outra causa, que é justamente a união do casal, a união da família. Né? E me desculpa, a sua outra colocação foi sobre a lição de casa. Né? Então, olha que interessante, né? Meu filho tem uma lição para entregar amanhã, começou fantástico, ele está desesperado porque ele não sabe fazer a lição. O que eu vou fazer? Eu vou fazer por ele? Aí entra o que é protagonizar a educação e não protagonizar a vida. Né? Quem tem que fazer a lição de casa? Meu filho. Se ele não fez, o que eu vou apresentar para ele? Um prejuízo. A apresentação de prejuízos na educação ela é importância para a vivência. Olha, você não fez, você vai ficar sem nota. Vai dormir cedo, né? E amanhã você vai falar com o professor, vai conversar com o professor, vai ser que deixa de entregar depois, valendo 60% da nota. Então, o pai não viveu a vida do filho, mas ele protagonizou, conversou, ensinou, explicou que o filho não é uma pessoa ruim que deixou de entregar, explicou que o filho se desorganizou, deu formas de como fazer. Falar que isso não é bom, acontece, mas que vai ficar tudo bem e bola para frente. Né? É a diferença entre protagonizar a educação e protagonizar a vida. Mais alguma dúvida? Mais alguma coisa? Bom dia a todos. Eu li um livro que se chama 10 Maneiras Como Destruir a Imaginação do Seu Filho, de Anthony Azoulay. Ele comenta uma parte que eu achei bastante interessante, que antigamente as crianças tinham muita liberdade, até cita um livro de literatura que as aventuras, não sei, mas assim, escreve criança pegando um barco à noite, indo passear, era século XIX. E ele diz que hoje a sociedade controla muito, inclusive a brincadeira das crianças. Que as crianças, mesmo elas não têm, antigamente, quando brincavam na rua, havia os meninos se organizavam, as meninas se auto-organizavam. E isso tem um nível de complexidade, porque você tem que ter uma organização, hierarquia, regras, e as crianças faziam isso por si mesmas. Hoje, isso acabou muito que os pais interferem demais, os pais definem as regras, definem como vai ser, definem quem vai ser o juiz, definem tudo, e a criança não tem essa autonomia. Então, ele comenta que isso é prejudicial, no sentido que as crianças não têm espaço sequer para brincar. E eu estou colocando isso no contexto do ensinar a brincar, porque ele até comenta um ponto assim, ele fala, olha, a criança ela tem que ter espaço para o pai não precisa ficar se preocupando a todo momento em dar a brincadeira para o filho, prover a brincadeira. Tem que deixar ele solto para ele achar a brincadeira. Brinquedo não falta, espaço não falta, oportunidades não faltam, que não seja televisão, obviamente, nem celular, mas a criança tem que aprender a se virar. Só que eu entender isso no contexto da orientação de ensinar a brincar. Muito obrigado. Essa observação ela é muito importante, né? O senhor repara o primeiro exemplo que o senhor deu no comecinho? Pais que organizam a brincadeira dos filhos, pais que constroem a hierarquia, pais que dão as regras, pais que falam como os filhos têm que brincar, como os filhos têm que agir, todas as regras do jogo, né? Aí eu pergunto, esses pais estão protagonizando a educação ou a vida dos filhos? Eles estão fazendo o que as crianças deveriam fazer. Se eles estão fazendo o que as crianças deveriam fazer, eles estão protagonizando a vida e não a educação dos filhos. Então isso é errado. Isso o senhor coloca uma observação muito, muito importante. Já vou passar uma observação muito importante e valiosa. Né? Ensinar a brincar não é brincar pela criança. Não é realizar os elementos da brincadeira que são próprios da criança. Ensinar a brincar é ensinar o valor daquilo. É ensinar a aproveitar aquilo. Ensinar como aquilo é bom. Né? Deixamos as crianças soltas, elas vão jogar futebol. A nossa ação e a nossa conversa depois da brincadeira tem que ser como aquilo é bom. Então, por exemplo, puxa, meu filho foi jogar futebol com os meninos, voltou imundo, né? Você nunca mais vai jogar futebol, como é que você está entrando em casa assim? Isso é errado. Você está anulando, ou seja, está falando
Ensinar a brincar é mostrar o quanto é bom a brincadeira sadia. E aí, quando a gente fala em ensinar a se divertir, conforme a criança vai crescendo, é ensiná-la como é bom também se divertir com a leitura, como é bom se divertir com boa música, como é bom se divertir com bons amigos, com boas festas, com uma brincadeira leve, né? O pai e a mãe vão ensinar, é quase um ensino de sabedoria, né? Sabedoria vem da mesma palavra, vem da mesma raiz de sabor, né? Muitos filósofos colocam sabedoria como saborear o bem. O pai e a mãe precisam ensinar a saborear, como o senhor muito bem disse, não ensinar a brincar, mas ensinar a saborear. Porque as crianças, de fato, é muito importante deixá-las criar, brincar sozinhas, né? Que pai e mãe não precisa ensinar a saborear. Uma certa analogia com comer salada, né? A gente precisa ensinar os nossos filhos a saborear a salada, né? Às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil. Mas o pai e a mãe ensinam a saborear, não comem pelos filhos. Então a diversão também é você ensinar a saborear, para que você saboreie aquilo que de fato é bom, né? Ou seja, coma o que é bom, consuma o que é bom, não aquela diversão lixo. Mas muito obrigado, você é bastante muito importante.